Olá, que o amor, a paz, a graça e as misericórdias do Senhor estejam sempre com você e sua família. Vamos a alguns avisos? Na próxima quinta-feira, às 20 horas, a nossa reunião de estudo bíblico e oração, sempre online. Você pode entrar em contato com Márcia ou com Cláudia para saber como proceder no acesso ao grupo. Você sempre será bem-vindo, bem-vinda. Assim como no próximo sábado, às 19 horas, a nossa reunião de juventude. Basta entrar em contato e diremos para você como participar. Na próxima terça-feira, você que faz parte da nossa liderança de serviço, estaremos juntos na nossa reunião de liderança às 20 horas, na próxima terça-feira. E no próximo domingo, teremos ceia. No próximo domingo, na nossa reunião às 17 horas, presencialmente. Se você não puder estar, estaremos ao vivo via Facebook ou Instagram, você escolhe. Então, no próximo domingo, às 17 horas, teremos a nossa ceia. Nossos aniversariantes da semana. No dia 1º, Heitor, ou seja, amanhã. No dia 4, Israel Vitor. E no dia 5, Hebron, o rapaz do nosso piano. Heitor, Israel, Hebron. A minha oração é que o Senhor esteja sempre com vocês, abençoando, ministrando seu amor, sua graça, sua paz, e que Ele esteja sempre em seus lábios para a honra e glória dEle. Parabéns, Heitor, Israel e Hebron. Daremos continuidade à nossa fala sobre as bases da fé em Romanos capítulo 5. A gente está falando sobre isso para fortalecer primeiro o conceito e aprofundarmos depois. Então, eu venho falando sobre isso já há algumas semanas. No dia 16/5, nós falamos sobre a fé e a consciência do fazer. No dia 23, quando nós falamos sobre a fé e a consciência do fazer, falamos sobre a sua importância na carta aos Romanos e dissemos que a fé é indicação, vimos a fé como aceitação da ação de Cristo em nós e vimos que a ação de Cristo em nós é prática de vida para o outro. No domingo passado, ou seja, no dia 23, vimos a fé e a simplicidade consciente. Vimos que o Evangelho é mensagem simples, ele é reflexivo e este Evangelho reflexivo exige tomada de decisão. Nós vamos praticamente dar uma continuidade nesse tema. No entanto, eu trago hoje para vocês a fé em sua simplicidade é incômoda e esclarecedora. A fé em sua simplicidade é incômoda e esclarecedora. No texto de Marcos capítulo 10, nos versos 35 a 40. Marcos 10, 35 a 40 diz assim: Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele, ou seja, de Jesus, e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Preste atenção na pergunta. Perguntou Jesus. Eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que estou bebendo ou ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? Eles responderam: Podemos. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àquele para quem foram preparados. Então, percebam
que nós temos um contexto parecido com o texto que vimos na semana passada e na semana anterior, principalmente quando nós falamos do cego Bartimeu. Em Mateus capítulo 20, nos versos 20 a 23, nós temos o mesmo texto, no entanto, o evangelista destaca que esse pedido foi feito pela mãe de João e Tiago. Aqui, especificamente, Marcos diz que os dois tiveram esse diálogo com Jesus Cristo. Quero chamar a atenção para alguns detalhes do texto, porque hoje nós estamos orando com os irmãos da igreja perseguida. Na realidade, toda vez que eu falo sobre igreja perseguida, eu entendo que nós falamos para distinguir o que estamos falando, mas na realidade eles são igreja como nós, são irmãos da igreja. No entanto, com a experiência muito mais profunda no Evangelho que nós, se nós olharmos o Evangelho que a maioria do Ocidente vive. Nesse sentido, eu olho para o texto e vejo muitos de nós praticando a mesma atitude que Tiago e João. Eu percebo um pedido tolo aqui. Um pedido tolo. Perceba a frase deles para Jesus: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. E da mesma forma que Jesus fez com Bartimeu, e nós vimos os detalhes desse texto que vem logo abaixo, Jesus pergunta: o que vocês querem que eu faça? E aí eles falam. Na realidade, eles trazem um pedido muito pueril, muito infantil. Eles dizem: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Se nós percebermos o texto, nós vamos entender alguns detalhes. Por exemplo, quando eles falam, eles pensam em Isaías capítulo 52, nos versos 8 a 10. Quando o profeta Isaías está trazendo uma palavra de restauração para Israel, de reino restaurado. Escutem, Isaías 52, 8 a 10. Escutem, suas sentinelas erguem a voz. Juntas gritam de alegria. Quando o Senhor voltar a Sião, elas o verão com seus próprios olhos. Juntas cantem de alegria, vocês ruínas de Jerusalém, pois o seu consolo, ou o Senhor consolou o seu povo. Ele resgatou Jerusalém. O Senhor desnudará seu santo braço, resgatou Jerusalém. O Senhor desnudará seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Aqui existia a cultura de que o Messias viria, resgataria o reino, ou seja, tomaria o reino de Roma e reinaria com seu povo. Eles não entendiam o que estava acontecendo naquele momento, mesmo Jesus Cristo falando. Veja, a voz de Jesus um pouco antes, em Marcos capítulo 10, versos 32 a 34. Eles nem perceberam esse texto ou essa fala. Marcos 10, 32 a 34, eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, disse ele, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Essa foi a voz de Jesus um pouco antes da fala de Tiago e João.
mas eles perceberam mais o rei que estaria que seria apresentado em Isaías 52, de 8 a 10. No entanto, o profeta Isaías falava do mesmo rei que ele traz no capítulo 33. Na realidade, Isaías está falando do servo sofredor. E a fala de Isaías, no capítulo 53, 9 a 12, 53 de Isaías 9 a 12. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. Levou de volta Isaías 52. Ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Verso 11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei com os fortes, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte. E foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Veja como o pedido de Tiago e João foi um pedido tolo, pueril. Olharam o rei, o Messias, que tomaria o trono, enquanto o Senhor, inclusive em sua voz, falava do reino do servo sofredor, que depois de sofrer, intercedendo pela sua prole, teria sua vida resgatada, assim a vida também como a vida daqueles que se colocassem ao seu dispor. Nesse sentido, em Mateus capítulo 10, nos versos 21 a 25, Jesus Cristo deixa claro como será isso. Perceba a fala de Jesus. Mateus 10, 21 a 25. O irmão entregará à morte o seu irmão e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa. Esse texto eu destacarei mais tarde, às 17 horas, quando estaremos novamente ao vivo, presencialmente, ao vivo pelo Facebook e Instagram. Filhos se rebelarão contra seus pais e o matarão. Veja o verso 22. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Verso 24, Mateus 10. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como ao seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Jesus fala claramente aqui que o sofrimento do Messias vai ser o sofrimento da sua prole. O sofrimento do mestre é o sofrimento do discípulo. O sofrimento do Senhor é o sofrimento do escravo, do servo. E ele diz claramente, se eles estão dizendo que eu curo por Beelzebu, também vocês vão passar por isso. Nesse sentido, ele deixa claro como funciona a igreja. Como funciona a igreja. E Tiago e João não perceberam, fazendo um pedido pueril, tolo. Deixa que um fique à tua esquerda, aliás, um à tua direita e outro à tua esquerda. Não entenderam o Evangelho. Não entenderam o Evangelho. E quantos de nós continuamos na busca desse poder, sem
entender o Evangelho. Em Mateus capítulo 24, nos versos 9 a 12, um texto parecido, Jesus vai dizer, ou Jesus diz, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa, diz ele. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. É assim o comportamento de quem segue o Evangelho, não buscando poder, mas entendendo que os sofrimentos do seu Senhor continuarão consigo por causa dessa vivência. Nesse sentido, esse Evangelho é reflexivo. A gente tem conversado muito sobre essa reflexão. Esse Evangelho é reflexivo. Marcos 10, 41 a 45 novamente, e veja a resposta de Jesus, basicamente no verso 43. Jesus diz para eles, não será assim entre vocês. Não será assim. Dessa forma, pense que Jesus entendeu o que eles pediram. E Jesus diz claramente para eles, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Enquanto Tiago e João buscavam poder, o restante dos discípulos ficaram chateados, porque viram que Tiago e João estavam pedindo poder. E aí eles começaram a brigar entre si, porque também queriam esse poder. Jesus é claro com eles. Muito claro, irmãos, muito claro. Jesus diz, as nações são dominadas pelos seus líderes. Não será assim entre vocês. No reino de Deus, não será assim. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Porque, mais ou menos, Jesus fala, por que vocês estão discutindo entre vocês? Por que vocês ficaram tão indignados uns com os outros? Por que os outros 10 estão com raiva, indignados por causa do pedido de Tiago e João? Vocês todos estão nivelados. Não, deverá ser assim entre vocês. E veja, Marcos 10, 45, veja o que Jesus Cristo diz. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Busca de poder. Busca de poder. Mas esse evangelho que reflete, que a gente vai dar continuidade logo mais às 17 horas, é um evangelho que esclarece. O evangelho que reflete é o evangelho que esclarece. Quando Jesus coloca para eles essa palavra, ele está tentando refletir na vida deles, para que eles entendam quem realmente são. Na ceia, em Lucas capítulo 22, nos versos 24 a 27, Lucas 22, 24 a 27, também surge uma discussão entre eles sobre quem será o maior. Quem será o maior? Busca de poder. Eles estavam sempre assim. O texto relata. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Lucas 22, verso 25 agora. Jesus lhes disse. Veja, a fala de Jesus é muito parecida. Os reis das nações dominam sobre elas,
e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Vocês não precisam ser assim. Não é porque o mercado pede, não é porque os divisores pedem, não é porque as instituições pedem, não é porque os partidos exigem que vocês precisam ser assim. Vocês não serão assim, é a fala de Jesus Cristo. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior? Questiona ele. O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Às vezes eu fico pensando nessa corrida da igreja para ter sempre o melhor, exigir sempre estar à frente, exigir sempre o retorno, o troco, exigir sempre o confronto, quando Jesus Cristo não fala isso. Ele não fala sobre isso. Ele é claro quando diz que a igreja vem para servir e não para ser servida. Nesse sentido, ele é claro, muito claro também em Marcos capítulo 9, nos versos 33 a 37, novamente. Eles estavam disputando quem era o maior. Marcos 9, 33 a 37. Chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Verso 35. Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Essa é a fala. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele a quem me enviou. Esse texto complementa sempre a fala do Mestre. A vontade dele de como ele quer ver a sua igreja. Não tola, fazendo pedido tolo, buscando poder, buscando realce, mas vivendo um evangelho que reflete. É bem claro isso. João capítulo 13, nos versos 12 a 17, e aí eu estou terminando, João 13, 12 a 17, quando Jesus, na ceia, mais uma vez o texto da ceia, ele simplesmente se despe, pega uma vasilha com água, uma bacia, bota uma toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos. Vai fazer o papel do escravo, do servo. E aí, quando termina, depois de lavar, vocês têm um diálogo muito interessante antes, né, principalmente de Jesus com Pedro, como ele vai explicar o que deve acontecer naquele momento. E aí, no verso 12, eu estou em João 13, 12, Jesus, quando terminou de lavar-lhes os pés, tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Lhes perguntou logo em seguida: vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Veja que ele não assume uma postura de falsa humildade, ele entende claramente, ele se assume claramente como um mestre e senhor. Eu sou o mestre e senhor de vocês. Pois bem, eu sou. Sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros.
Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Bem-aventurados, felizes serão se as praticarem. O pedido de tolo de Tiago e João, de estar um à direita e outro à esquerda, é um pedido de muitos de nós. Aliás, muitos de nós não pedem, né? Reivindica. A fala é clara. Eu reivindico. Diga que deve ser assim, porque o Senhor é digno de sua aliança e Ele vai honrar o teu nome. Mas não tem isso em lugar nenhum na palavra de Deus. Pelo contrário, o Senhor procura servos. Servos que entendam claramente como o Evangelho reflete, através de uma vivência de servo, não procurando buscar o melhor, o poder, a ponta, os lugares especiais na mesa, não tentando sobrepor aos outros. É servo. E servo serve como ele serviu. Por isso, esse evangelho reflexivo faz-nos pensar. E eu quero chamar sua atenção, porque a fala de Jesus no questionamento, quando eles dizem queremos fazer um pedido, é a mesma fala a Bartimeu. No plural, porque eram duas pessoas, mas veja a fala de Jesus Cristo. O que vocês querem que eu faça? É a mesma fala a Bartimeu, Marcos capítulo 10, nos versos 51 e 52. Basicamente, no 51, quando Bartimeu chama, ele manda buscá-lo, né? Mesmo depois das pessoas não quererem que Bartimeu pedisse e insistisse, mas Jesus diz, traz ele aqui. E aí Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? Agora a resposta de Bartimeu foi clara, límpida. Sabia o que queria? Quero ver. Diante disso, os discípulos dele simplesmente dizem, queremos estar um à direita e a outra à esquerda quando tu estiveres na tua glória, quando tu fores rei. O reinado que eles interpretavam não era o reino dos céus, era o reino da terra, o reino dos homens, não o reino de Deus. Qual é a sua resposta diante do Senhor quando Ele te pergunta, o que você quer que eu te faça? Pediria você o reino da terra ou o reino de Deus? Que tipo de pedido você faria? Buscaria o pedido do poder ou reflexo do servo? Essa resposta só você pode ter. Porque quem entende o que é Evangelho também sabe que resposta pode dar. Vamos orar. Pai, quero louvar o Teu nome, quero engrandecer-te, quero ministrar toda a honra e glória a Ti, e quero dizer o quanto Te amamos, quanto dependemos de Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. A minha oração, Senhor, é que nossos irmãos e irmãs entendam a Tua palavra. Nesse sentido, precisamos compreender o que Teu Espírito quer para nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor faça sempre resplandecer do Seu rosto sobre nós, nos dando a paz, multiplicando o amor em nós. Fala nisso, Senhor, multiplica Teu amor nessa terra
tão precisada, tão necessitada do teu amor, da tua graça, da tua paz. Que o Senhor esteja cuidando dos doentes, que o Senhor esteja colocando sua mão poderosa sobre eles, visitando as UTIs, aqueles que estão entubados, as famílias que sofrem, o povo, o pessoal da saúde que está na linha de frente. Enfim, Senhor, sei que por causa do teu amor tu deste o teu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E a minha oração nesse momento é que o Senhor conscientize cada coração. Eu oro crendo que o Senhor assim pode transformar tolos em servos que refletem para a honra e glória dele. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre, derramando do amor dele sobre você, sobre os seus, te dando a paz. Deus te abençoe.